Tivemos nesta quinta-feira um feriado nacional, na verdade um feriado católico, não é? Onde os católicos eles comemoraram aquilo que eles chamam de Corpus Domini ou Corpus Christi, que na verdade nada mais é do que uma comemoração de um sacramento que eles acreditam ser um momento em que o Senhor confere salvação quando eles celebram, chamado Eucaristia. Não é? Então, os católicos, na quinta-feira, hoje principalmente, eles se reúnem para celebrar a Eucaristia, que na verdade é celebrar o Corpus Domini, o corpo de Cristo. Nós não cremos nisso, nós apenas desfrutamos do feriado, mas nós não cremos nisso. Não é? E eles fazem referência nessa comemoração ao último momento de Jesus Cristo na ceia com os discípulos, ou seja, a última ceia de Jesus com os seus discípulos. Não é por causa desse feriado que nós vamos celebrar a ceia hoje. Eu estou dizendo isso apenas para deixar claro. Agora, não significa que nós também não faremos menção do último momento de Jesus Cristo com os seus discípulos na ceia do Senhor. Mas, queridos, quando Jesus estava com os seus discípulos, na última Páscoa, Jesus Cristo ele viveu neste mundo como homem por 3 anos, o seu ministério foi de 3 anos, e ele experimentou 3 Páscoas. Né? Ele celebrou com os seus discípulos 3 Páscoas. Na última Páscoa, ele manifestou o propósito da nova aliança. Então, quando nós observamos esse último momento de Jesus Cristo com os discípulos na celebração da última ceia, da última Páscoa, Jesus ele disse algo para eles. Jesus falou: "Este é o sangue, na verdade é o meu sangue que é derramado por vós. Este sangue é o sangue da nova aliança." E quando ele diz nova aliança, ele cita nova aliança no meu sangue que é derramado por vocês. O que é interessante notarmos é que quando a Bíblia trata ou traz à memória o termo aliança, nós precisamos perceber que aliança e pacto é a mesma coisa. E todas as vezes que nós percebemos a presença de uma aliança sendo feita, nós temos que considerar que não existe aliança se não houver, no mínimo, 2 partes envolvidas. Não tem como um indivíduo fazer uma aliança sozinho. Toda aliança feita na Bíblia, todo pacto feito nas Escrituras, é um pacto ou é uma aliança feita com, no mínimo, 2 pessoas. E quando Deus fez, por exemplo, uma aliança com Noé, nós devemos perceber que Deus não estava colocando a sua expectativa na capacidade do homem de obedecê-lo, para que o seu pacto, a sua aliança, fosse cumprida. Quando Deus prometeu em sua aliança com Noé, de que a humanidade nunca mais experimentaria o dilúvio. Não é interessante isso? Foi uma aliança que Deus fez com Noé e com toda a humanidade. Então nós temos 2 partes, e a segunda parte nós temos muitas pessoas envolvidas, mas quando Deus faz aliança, Deus não está pautado na capacidade do homem de obedecê-lo, para que a sua aliança seja cumprida. Quando nós olhamos, por exemplo, a aliança que Deus fez com Israel, essa aliança ela foi feita em primeiro lugar com o pai Abraão, em Gênesis capítulo 15. Nós vamos perceber que Deus pede que Abraão divida um animal em 2 partes, e na aliança as 2 partes, as 2 pessoas envolvidas na aliança tinham que passar pelo meio. E depois eles colocavam fogo sobre aquelas partes dos animais, selando a aliança. E nesse selo de aliança, de pacto, dizia o seguinte:
aquele que não cumprir a sua parte na aliança sofrerá a mesma pena que esses animais sofreram. E Deus faz cair um profundo sono em Abraão e apenas um fogo passa pelos animais. Deus está fazendo uma aliança, um pacto com Abraão, com o seu povo, Israel. Mas Deus não está fundamentado na capacidade de Abraão ou do seu povo de cumprir a sua parte no pacto. Quando nós olhamos Deus fazendo uma aliança com Davi, Deus prometeu a Davi que nunca faltaria um rei que se assentaria no trono de Davi. E Deus prometeu que o trono de Davi seria um trono eterno. Deus não estava confiando na capacidade de Davi ou dos filhos de Davi, muito menos dos descendentes de Davi, em cumprirem a parte deles de obedecer ao Senhor. Mas Deus fez a aliança. E queridos, nós não vamos hoje observar um texto longo. Eu quero pensar com vocês em apenas um versículo de um texto que está presente no livro do profeta Isaías, capítulo 54. E eu quero pensar com os irmãos sobre alguns aspectos da realidade daqueles que estão fundamentados na aliança. Isaías 54, 10. Isaías 54, 10. Eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada, e eu estou falando isso porque os irmãos vão perceber que há uma diferença aqui, por exemplo, na versão revista e atualizada, e eu quero expor para vocês a diferença e qual seria, na verdade, a melhor tradução para esse texto. Diz assim: mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. Quando Deus, aqui através do profeta Isaías, ele utiliza o termo você, Deus está pensando no povo de Israel, para quem o profeta Isaías estava pregando, principalmente para o povo de Judá. Nós temos aqui nesse contexto de Isaías o profeta Miqueias, também pregando, não apenas no contexto de Judá, mas também no contexto do norte, Israel. Miqueias está no campo, enquanto Isaías está no palácio. Enquanto Isaías está pregando para o rei, enquanto Isaías está pregando para os futuros reis, enquanto Isaías está falando para os sacerdotes, para a liderança de Israel, o profeta Miqueias está pregando a mesma mensagem, só que no campo, para as pessoas simples. A voz de Deus é audível para todo o seu povo. Deus não considera a classe social. O que Deus considera é o fato dele ter chamado um povo para si. E todo aquele que é de Deus, ele ouve a voz do Senhor. Mas, queridos, o texto que nós acabamos de ler aqui, ele está dentro de um contexto no qual o profeta Isaías, ele está revelando a futura disciplina que viria sobre a nação de Israel. E por que Deus iria disciplinar o povo de Israel? Porque o povo estava ouvindo os profetas há muitos anos e eles não estavam se arrependendo dos seus pecados. E o profeta Isaías, ele está falando, o profeta Miqueias está pregando que a disciplina de Deus virá no futuro. Porém, dos capítulos 49 a 56 de Isaías, nós percebemos que existe um interlúdio aqui. O teor da mensagem é o mesmo. Deus está falando desde o início de Isaías que ele iria disciplinar o povo. Deus está chamando o povo ao arrependimento. Mas do capítulo 49 a 56, a palavra do Senhor é a mesma. E Deus está falando sobre uma restauração que está fundamentada na aliança que ele fez com Abraão.
na aliança que ele fez com Israel, uma aliança incondicional, ou seja, não depende do seu povo, não depende da capacidade do seu povo em ser fiel à aliança. E queridos, em nosso memorial, nesta manhã e hoje à noite, se o Senhor permitir, ao lembrarmos do corpo de Cristo que foi partido na cruz, ao nos lembrarmos do sangue derramado, o sangue da nova aliança que foi derramado pela igreja, eu quero pensar com vocês sobre esse tema que nada mais é do que o grande privilégio da igreja de Cristo. A igreja de Cristo está fundamentada na aliança. Os salvos, eles estão fundamentados na aliança. O grande detalhe é que essa aliança, ela não é condicional ao homem. Ela não está condicionada à capacidade dos filhos de Deus em responderem com fidelidade à aliança. Essa aliança no qual os salvos estão fundamentados, ela está sustentada pela incondicionalidade do amor de Deus. Ela está fundamentada plenamente em Deus. E queridos, fundamentados na aliança, nós temos que entender que essa aliança incondicional, nessa aliança incondicional, nós temos a promessa da misericórdia e da paz imutável no Senhor. Eu quero repetir. Ao crermos, ao sabermos que nós somos um povo, que nós estamos fundamentados na aliança incondicional do Senhor, nós temos a promessa da misericórdia e da paz imutável no Senhor. Eu quero que você me acompanhe novamente nesse texto que nós lemos, o versículo 10 do capítulo 54 de Isaías. Preste atenção. Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de você. Queridos, percebam que aqui, Deus, por meio do profeta Isaías, usa aquilo que Deus sempre usou ao falar com o seu povo. Deus usa uma linguagem de exagero. E essa linguagem de exagero que o Senhor usa tem o objetivo de dar ênfase ao que Deus está falando. Por exemplo, quando Jesus, no Novo Testamento, Jesus ele dizia, em verdade vos digo. O que Jesus estava mostrando é que ele estava, ao repetir em verdade, dando mais peso ao que ele estava dizendo. Quando o profeta Isaías, ele ouve os anjos gritando, santo, 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 não é que os anjos estavam dizendo que Deus é 3 vezes separado. Eles estavam dando ênfase a essa realidade da pessoa de Deus. E aqui Deus está usando uma linguagem de exagero com o seu povo, para dar ênfase às promessas dele ao seu povo. E ele diz assim na minha versão, mesmo que os montes se afastem, mesmo que as colinas sejam removidas. Por que ele diz isso? Porque isso não acontece. As montanhas não se afastam. As colinas, elas não são removidas. Mas mesmo que isso aconteça, mesmo que isso que não acontece, aconteça, então Deus, ele está dando uma ênfase à promessa que ele vai dizer. E eu quero citar, por exemplo, a versão revista e atualizada, que é a versão que a maioria dos irmãos utilizam. Quando você observa o texto na revista atualizada, você não percebe muito bem essa linguagem de exagero. Mas ela está presente. Na revista atualizada diz assim, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos. Dá a entender que Deus vai retirar os montes,
ou dá a entender que Deus vai remover os pequenos montes. Mas o que ele está mostrando aqui, na revista atualizada, é a mesma coisa. O que ele está dizendo aqui é que ele está mostrando que parece que esses montes, que esses pequenos montes, eles são uma pessoa. É a personificação do monte e dos pequenos montes. Porque a ideia é que a atitude vem do monte e vem da colina. Mais ou menos assim. Olha, os montes, eles se retirarão. Eles tomarão a decisão de ir embora. Os pequenos montes, os outeiros, eles tomarão a decisão de permitirem ser removidos. Quando você lê na revista atualizada. Mas a melhor tradução que fica mais claro aqui é a Nova Almeida atualizada, e a NVI também traduziu de uma forma que fica mais clara. Não é? E na verdade o que Deus está mostrando aqui, e é interessante que ele faz uma repetição inclusive das palavras. Preste atenção, ele usa as mesmas palavras. Então a tradução ficaria assim: mesmo que algo inacreditável acontecesse, como os montes se retirarem e as colinas serem removidas, contudo, a minha misericórdia e a minha aliança de paz jamais se retirarão e jamais serão removidas. E olha como ele utiliza a mesma palavra. Ele diz assim: mesmo que os montes se afastem, a minha misericórdia não se afastará. Ele usa a mesma palavra. Mesmo que as colinas sejam removidas, a minha aliança de paz não será removida. E ele está dando uma ênfase à promessa dele ao seu povo. Então, queridos, resumindo, para ficar um pouco mais assentado na sua mente, o que o texto está dizendo literalmente é: Deus está falando por meio do profeta Isaías, mesmo que os montes se afastem, mesmo que as colinas sejam removidas, o que não pode acontecer naturalmente, a minha misericórdia e a minha aliança de paz são imutáveis. Elas não se afastam e elas não podem ser removidas, diz o Senhor. Mas por que é tão importante essa palavra para o povo nesse momento? Porque, meus irmãos, essa palavra para o povo nesse momento veio como um bálsamo e um refrigério para um povo pecador. Deus sabe o que ele está fazendo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele já nos ensinou que a igreja de Cristo, os salvos, eles estão fundamentados em Cristo. E Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10: ninguém pode lançar um outro fundamento, a não ser aquele que já foi lançado, e o fundamento é Cristo. Todos os salvos estão neste fundamento. O fundamento é Cristo. E aí Paulo vai dizer que aqueles que são chamados para ministrar sobre a igreja, eles estão edificando sobre o fundamento. E aí cada um que edifica sobre a igreja precisa avaliar que tipo de obra ele está utilizando. Porque a obra de cada um que está edificando sobre a igreja de Cristo, que está edificando sobre o fundamento, será ou passará pelo fogo. Quando o apóstolo Paulo, no 1 Coríntios capítulo 3, ele fala de cada um, ele está falando de cada um que está edificando sobre o fundamento, que é Cristo. Por isso que ele diz assim no final: aquele que quiser destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é um santuário santo. Queridos, quando Cristo, ele se colocou como fundamento da igreja, todo salvo, ele está firme nesse fundamento, ele está posto nesse fundamento. E preste atenção, nada e ninguém
pode remover o salvo deste fundamento, não por causa do salvo, mas por causa do fundamento. Que o fundamento é Cristo. 24 de março, um domingo de tarde, 1878. O pastor Charles Spurgeon, ele estava sentado no templo, numa sala do templo, estudando a palavra, e ele percebeu que as janelas começaram a bater, as portas começaram a bater, e ele percebeu que um vento muito forte estava assolando Londres, naquela tarde de domingo, de 24 de março. E ele percebeu que logo depois daquele vento muito forte começou a gear em Londres. O tempo mudou de forma repentina. E é interessante porque ele falou que isso foi um sinal do inverno que viria. Logo depois, eles receberam uma notícia, ele leu no jornal, que um navio da coroa estava próximo da costa, depois de uma viagem pela Ásia. Os marinheiros, 360 marinheiros, eles estavam chegando à costa, o céu estava claro, as velas estavam levantadas, e eles estavam apenas dando uma volta para poder chegar no porto. Os marinheiros já estavam tranquilos, felizes, chegamos em casa. Eles estavam avistando as colinas, e de repente, esse vento veio do mar, e o capitão ele pediu para que as velas fossem baixadas rapidamente, mas não deu tempo. O navio virou. Os 360 marinheiros morreram. Na verdade, apenas 2 se salvaram. E aí Charles Spurgeon, ele escreveu um texto. E o texto que ele escreveu se chama A Bíblia e o Jornal, o Demônio da Tempestade. Eu incentivo você a ouvir essa reflexão. Mas é interessante como ele traz a memória dos muitos que estão numa situação que eles estão ouvindo constantemente as verdades do Evangelho. Eles acreditam, eles estão visualizando a costa. Eles estão com o Evangelho em seus ouvidos constantemente. Eles estão muito próximos. Mas de repente, eles serão assolados e eles padecerão ouvindo o Evangelho. E ele falou que essa era a realidade de muitos da congregação dele. Muitos estão aqui assentados, com as velas levantadas, ouvindo o Evangelho, visualizando o céu. Mas de repente, eles serão assolados por um vento. E eles padecerão e morrerão condenados ouvindo o Evangelho. E por que eu estou enfatizando este testemunho? Porque, queridos, aqueles que estão em Cristo Jesus, fundamentados em Cristo Jesus, eles não podem naufragar. Eles não podem naufragar porque as suas almas, elas estão ancoradas em Deus. Agora preste atenção. Isaías, ele está aqui como boca de Deus ao seu povo. E ele está mostrando exatamente, irmãos, essa verdade, que eu chamo de interlúdio da graça. E por que essa palavra do versículo 10 do capítulo 54 é um interlúdio da graça? Porque, queridos, nós vamos perceber que o profeta Isaías, ele está desde o início mostrando o juízo de Deus que viria. Ele está chamando o povo ao arrependimento e o povo não está se arrependendo. Ele está falando que o povo iria experimentar a disciplina de Deus, mas de repente ele veio com uma mensagem que eu posso chamar, e nós podemos chamar de interlúdio da graça, porque ele está mostrando para o povo que entre a miséria do povo, entre a miséria do povo e a realidade da disciplina, Deus manifesta a segurança da sua aliança incondicional. Leia comigo o versículo 7 e 8 do capítulo 54. Olha o que Isaías diz a um povo rebelde. Olha o que Isaías diz.
Isaías diz: por um breve momento, versículo 7, abandonei você, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-la. Num ímpeto de indignação escondi de você a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Ou seja, na inconstância do seu povo entre a fidelidade e a desobediência, na inconstância do seu povo entre o discurso de piedade e a prática distante da piedade, Deus ele manifesta algo que não muda: a sua misericórdia e a sua aliança de paz em relação ao seu povo. Em outras palavras, Deus faz questão de mostrar ao povo de Israel que esse povo que anda com Deus, ele é inconstante, mas ele está fundamentado na constância de Deus. Por isso ele não perece. Por isso ele não naufraga. Por isso que ele não se perde. E queridos, nesse interlúdio da graça, o Senhor expõe essa verdade ao seu povo, porque para eles, quando eles experimentassem a disciplina de Deus que viria sobre eles, eles achariam que eles estariam sendo abandonados por Deus. Meus queridos, quando Israel foi visitado pela Babilônia e foi levado para o cativeiro, os povos ao redor, eles gritaram: Deus se afastou deles. E muitos dentre aqueles que faziam parte do povo de Deus estavam acreditando que Deus havia se afastado neles. Por isso que antes Deus disse por meio do profeta Isaías: por um breve momento eu abandonei você. Por um breve momento, num ímpeto da minha indignação, eu escondi de você a minha face. Por um momento, mas com misericórdia eterna, eu me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Meus queridos irmãos, como Paulo escreveu em Romanos capítulo 9, versículo 6, não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas depende de Deus agir com a sua misericórdia. E quando nós olhamos o profeta Isaías no início desse livro dele, o profeta Isaías está condenando a religiosidade de Israel e a sua falsa piedade. Está lá no capítulo 1 de Isaías. No capítulo 53, que vai falar sobre o servo sofredor, sobre o Messias, ele inicia o capítulo 53 dizendo: quem deu crédito, Senhor, à nossa pregação? Ninguém deu crédito. Mas esse mesmo profeta, ele está aqui como voz de Deus, mostrando ao seu povo esse interlúdio da graça. Meus irmãos, assim como muitos de nós hoje, o povo de lá, eles estavam seguindo seus próprios desígnios. Eles estavam seguindo as suas próprias vontades com uma roupa de piedade. Mas uma roupa de piedade que não se sustentava diante de Deus, porque era só religiosidade, era uma capa. Eles tinham uma postura de religiosidade, mas uma postura de fé vazia diante de Deus. E por que isso acontecia? Porque a voz do Senhor era desprezada pelo seu povo. E isso não é diferente hoje. E queridos, vocês já aprenderam, nós temos aprendido que a voz do Senhor, ela é ouvida ou desprezada no cotidiano. É no dia a dia. São nas coisas que nós estamos fazendo todos os dias. E o povo de Israel foi um povo que vivia todo dia desprezando a voz de Deus. Mas no sábado eles estavam no templo, levantando as suas mãos, fazendo as suas reuniões solenes, as suas festas. E Deus, por meio de Isaías, diz: olha, eu viro o meu rosto quando vocês se reúnem de forma solene. Leia o capítulo 1, versículo 13. Eu não suporto ajuntamento solene com iniquidade. Porque durante o dia,
do dia a dia, de segunda a sexta, a vida de vocês é de desprezo à minha voz. Mas, queridos, é interessante porque o profeta Isaías, nesse interlúdio da graça, ele mostra para o povo que o povo pode ter um vislumbre da esperança. A esperança que está fundamentada nas promessas eternas do Senhor, independente das fraquezas e misérias do seu povo. Vocês se lembram do profeta Isaías, do profeta Jeremias? O profeta Jeremias, ele vem depois de Isaías. E o profeta Jeremias, ele vem, e o profeta Jeremias diz: o juízo de Deus pregado pelos profetas virá. E o profeta Jeremias, quando escreveu Lamentações, ele disse: eu vi a vara da disciplina de Deus. Eu experimentei. Agora, olha o que o profeta Jeremias, Deus mandou ele falar, no meio de toda essa realidade de caos do povo. Olha o que Jeremias teve que pregar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Jeremias 29, 11. E nós vamos perceber que Jeremias, ele falou isso, provavelmente fundamentado no profeta Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 8. Mas, meus irmãos, apesar de sermos fracos, apesar de sermos limitados, apesar de sermos imaturos, tantas vezes o nosso Senhor nos sustenta pela destra da sua justiça. Eu gosto do que diz o versículo 17, capítulo 54, na parte B. Isaías disse assim: esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Queridos, eu quero enfatizar esse interlúdio da graça, porque nós temos sido confrontados todos os domingos em relação aos nossos pecados. O Senhor tem revelado o padrão dele. E o padrão do Senhor, apesar de ser elevado, ele não é penoso. Ele não é algo que não traga prazer. A lei do Senhor, ela é prazerosa, ela traz vigor à alma. A obediência ao Senhor é uma bênção. Mas nós temos sido exortados todos os domingos sobre a realidade do nosso pecado e a necessidade de renúncia. Mas nós não podemos acreditar que a nossa permanência tem a ver conosco. A nossa permanência tem a ver com a nossa fidelidade a Deus. O capítulo 54, versículo 4, você pode voltar um pouquinho na sua Bíblia. Olha o que Jeremias disse: porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. Capítulo 55, versículo 3, olha o que diz: deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque eu farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Meus irmãos, essas promessas aqui, e eu quero agora trazer a sua mente para o que nós vamos fazer aqui hoje. Essas promessas de Deus sobre a restauração prometida, que está fundamentada nas fiéis promessas que Deus fez a Davi, elas foram concretizadas no servo sofredor, que Isaías pregou no capítulo 53 do seu livro. Esse servo sofredor, que é da descendência de Davi, filho de Davi, ele é um filho, ele é o bebê que nasceu, ele foi o filho que se nos deu, ele é exatamente aquele que é o nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, como Isaías pregou no capítulo 9 do seu livro, versículo 6. Talvez alguém ouça isso e diga assim: pastor, essas promessas não foram para Israel. Nós somos um povo gentil na carne.
No espírito não, nós somos descendentes de Abraão, mas na carne nós somos gentios, não somos hebreus. Essas promessas não foram para Israel. Querido, capítulo 56, Deus está falando sobre a salvação dos gentios. Nós ouvimos na última ceia que o mistério que estava oculto aos profetas foi revelado por meio dos apóstolos. E que mistério foi esse? Cristo nos gentios. O mistério revelado. Então essas promessas, elas são para nós. Meus irmãos, todos nós, que estamos fundamentados em Cristo Jesus, pela graça da sua salvação, nós fomos lavados, nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Agora preste atenção, esse sangue é o sangue da nova aliança. E essa nova aliança, como vem da parte de Deus, ela é incondicional. Ela não está condicionada nem a mim, nem a você. Nós somos aqueles que foram alcançados pela promessa que Isaías fez aqui. Nós somos aqueles que fomos chamados pelo Filho de Davi, Rei dos Reis, aquele que é chamado Deus de toda a terra. Por isso que eu creio que quando Jesus Cristo estava na última ceia com seus discípulos, ele disse: eu tenho desejado ansiosamente ter essa ceia com vocês. Porque o que Jesus iria ensinar ali foi exatamente aquilo que foi prometido desde o Éden para o seu povo. Por isso que foi tão importante esse momento. Agora, queridos, existe um porém nesse interlúdio da graça. Nós vamos perceber que Deus, Ele quer que nós saibamos que nós estamos fundamentados nas promessas dEle. E as promessas dEle não podem ser removidas. Elas não podem se retirar, porque elas estão fundamentadas nele. Porém, todo aquele que está fundamentado nas promessas de Deus, eles são chamados a uma consagração ao Senhor e ao arrependimento de suas obras más. Leia comigo o capítulo 55, estamos caminhando para o fim, versículos 6 e 7. Olha o que diz. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Capítulo 55, 6. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O grande detalhe que muitos não sabem: esse chamado, que nós podemos falar que é um chamado à graça, não é para todo homem. Quando o profeta Isaías, ele gritou: busquem ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio os seus caminhos maus e os seus pensamentos maus, e voltem-se ao Senhor, porque é rico em perdoar. Essa mensagem foi para aqueles que estavam fundamentados nas promessas feitas a Davi. Esse chamado da graça, a consagração e ao arrependimento é para o povo que está fundamentado na aliança. E essa mensagem continua para nós. Queridos, o arrependimento e consagração é um chamado de Deus para todos aqueles que estão fundamentados na aliança incondicional. Agora, eu preciso enfatizar o que o texto está enfatizando aqui. Falar sobre esse chamado da graça, eu vou falar na próxima ceia. Mas a ênfase que Deus está dando aqui é sobre o interlúdio da graça. Deus, Ele quer que o povo saiba que o povo dele
está fundamentado em suas promessas. E quando nós estamos fundamentados nas promessas de Deus, que estão pautadas em sua aliança incondicional com o seu povo, nós temos a promessa da misericórdia, que não pode ser removida e nem se afastar. E nós temos a promessa da aliança de paz, que não pode ser removida e nem se afastar. Não podem. Porque o nosso Deus, ele é imutável. Quando Deus usa a figura de linguagem de exagero, mesmo que os montes se afastem, isso não acontece. Essas coisas não acontecem. Você não olha um monte se afastando, você está olhando o monte, tirando uma foto do monte, de repente você percebe o monte está se retirando. O monte está saindo. O pequeno monte foi removido. Saiu, não está mais lá. Veio um rio, passou e levou o monte embora. Isso não acontece. As promessas de Deus, de misericórdia e aliança de paz, não podem ser removidas. Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, meu povo. E a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. Isaías 54, 10. E louvado seja Deus por isso. Mas quando eu terminei esse sermão, o Senhor me fez lembrar de 10 homens. 10 homens que visualizaram Jesus no caminho entre Samaria e Galileia. E esses 10 homens, quando eles viram Jesus passando por esse caminho, eles gritaram de longe: Senhor, tenha compaixão de nós. Porque eles eram leprosos. Eles estavam longe. Eles não podiam se aproximar. E Jesus disse assim: vão e se mostrem ao sacerdote. Porque isso estava de acordo com a lei de Moisés. Todo aquele que era afastado por uma doença, depois de curado, ele precisava ir até o sumo sacerdote, e o sacerdote iria avaliar se ele estava em condições de voltar ao arraial de Israel. E Jesus, quando os 10 leprosos gritaram: Senhor, tenha compaixão de nós, Jesus não falou assim: vocês estão curados, vão. Jesus disse: vão e se mostrem. Eles foram leprosos. Enquanto eles foram, todos os 10 foram curados. E Jesus está no caminho, de repente um volta correndo. E Jesus faz uma pergunta muito interessante. Jesus diz assim: onde estão os 9? Só um voltou. E esse que voltou, ele voltou e se prostrou diante do Senhor, em louvor a Jesus Cristo. E Jesus disse para ele: a tua fé te salvou. Ele não foi apenas curado por Deus, ele foi salvo. E meus irmãos, todos nós que estamos aqui, que estamos em Cristo, nós somos representados neste homem que voltou, o único que voltou, para render glórias e louvores ao Senhor. No meio da congregação dos santos, muitos são aqueles que experimentam os benefícios da bondade de Deus, mas assim como aqueles marinheiros, eles perecem sem o Salvador, porque são pegos de repente na sua falsa religiosidade. Mas eu espero que todos aqueles que estão aqui sejam este leproso que voltou, para dar glórias e louvores ao Senhor, porque nós estamos fundamentados na aliança incondicional. E porque nós estamos fundamentados nessa aliança incondicional, nós temos as promessas da misericórdia e de paz imutáveis no Senhor. Amém, queridos? Nós vamos agora orar, agradecendo ao Senhor pelo privilégio de fazermos parte da mesa do Senhor, como discípulos de Cristo. Eu espero que nessa manhã você tenha tido noção do privilégio de fazer parte do povo eleito do Senhor.
tem a ver com Ele, não tem a ver com você. Porque se tivesse a ver comigo e com você, nós não iríamos permanecer na presença do Senhor.